eu quero falar hoje com vocês de como vocês podem aprender francês numa imersão em algum país de língua francesa, ou seja, né? França, Canadá, Suíça, Bélgica, né? Tem outros países, mas enfim, vou falar desses por enquanto. Então, como você pode aprender francês numa imersão num país de língua francesa, algum desses que eu falei ou algum outro, mas sem sair do Brasil. E aí, né? O que é isso, pessoal? Alguém deve estar se perguntando, mas prof, como isso, né? Ah, Cindy, vou responder a tua pergunta. Gente, me lembrem de responder a pergunta da Cindy, tá? Vera, em quanto tempo você aprendeu francês? Já vou falar para você. Só um segundinho que eu já vou chegar aí. Tá bom, Cindy? Tá? Legal. Merci por ta question. Obrigada pela tua pergunta, tá? Eu já vou te responder. Então, pessoal, olha só. Como aprender francês numa imersão no país de língua francesa, mas sem sair do Brasil? Alguém deve estar falando, prof, mas est-ce que c'est possível, sabe? Será que é possível? Vamos conversar? Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui, pessoal, né? Fazer uma imersão, aprender francês como se você estivesse numa imersão, tá certo? Mas sem sair do Brasil, isso é uma grande forma, é uma grande dica para que vocês consigam aprender francês, né? De uma forma rápida e prática, tá certo? Com qualidade. É um atalho, é uma dica que eu tô dando para vocês, tá? Para que vocês consigam avançar rapidamente no francês, na comunicação em francês, sem sair do Brasil. Então, assim, se você tem viagem marcada ano que vem, daqui a um mês, não importa. É possível você fazer essa imersão aqui, sem sair do Brasil. E quando você tiver a oportunidade de viajar, você vai estar pronto, vai estar pronta, tá certo? Então, olha só, acompanha aqui comigo. Então, o que é esse atalho que eu tô apresentando para vocês, tá? Como aprender francês numa imersão num país de língua francesa sem sair do Brasil. Pessoal, é um atalho. Agora, pensa aqui comigo, olha só. Por que é um atalho, prof? Né? O que é esse caminho mais curto aí que você está apresentando? O que seria isso? Olha só, é uma estratégia, tá certo? De contextualizar para vocês. É uma estratégia de contextualização da aprendizagem do francês. Tudo bem? Então, estão entendendo aí? Vão dando joinha aí, tá? Ajuda, Renata. Ajuda como uma atividade extra, tá bom? Ó, o Jing tá perguntando aqui, ó, será que vai ser possível aprender francês numa maneira rápida? Com certeza, tá? Já respondo para vocês, já vou responder a Cindy também em seguida. Tá bom, pessoal? Então, olha só, esse atalho de aprender francês como se você estivesse fazendo uma imersão, né, num país de língua francesa, mas sem sair do Brasil, é uma forma mais rápida para você chegar na aprendizagem do francês, tá certo? Por quê? Porque é uma estratégia de mentalização, tá? Você mentalizar, né, a sua viagem. Então, para que ela aconteça, para que ela se torne realidade, você precisa dar esse primeiro passo, tá certo? Então, assim, num primeiro momento, pensa comigo, é uma forma de você aprender francês de uma forma mais rápida, mais prática, tá certo? Por quê? Porque está contextualizado. O contexto seria essa imersão dentro de um país. Porque se você está dentro de um país de língua francesa, você se imagina assim, meu Deus, eu tenho que me virar em francês para tudo, né? Para ir no mercado, para ir na farmácia, para tudo. Se você está imaginando que você está num país de língua francesa, você obrigatoriamente vai ter que falar francês o tempo todo e em todas as situações. Então, isso é muito legal porque realmente é uma super dica para vocês. O contexto de uma imersão dentro de um país de língua francesa, mesmo sem sair do Brasil, você está se imaginando dentro desse contexto num país de língua francesa. E isso contextualiza para vocês as situações e vocês já vão mentalizando, né? Então, isso ajuda a memorizar muito.
né, você pensar em contexto. Não sei se vocês lembram, mas nas lives da semana passada, eu falei muito em aprender por contexto, que eu acredito muito nisso. Eu acredito e tenho resultados, né? Então, eu sei que por experiência isso funciona. Então, quando você aprende palavrinhas isoladas, é mais difícil, muito mais demorado o processo de aprendizagem. Quando você já aprende a frase, já aprende no contexto, isso, além de ajudar você a memorizar, né? Aliás, isso é uma coisa que eu lembro, pessoal, que era o segundo tópico, o segundo, né, no topo das respostas de vocês do questionário como dificuldade para aprender francês, né? Então, a primeira era a pronúncia, a segunda já era a memorização. Então, isso ajuda, porque você se vendo na situação, no contexto, isso ajuda você a memorizar, tá? Então, fica aí comigo, presta atenção, tá? Então, assim, né? Aí você fala assim, prof, mas esse atalho que você está falando para nós, mas aí é para viagem. Não é só para viagem, pessoal. Sabe por quê? Porque, como eu falei para vocês, se vocês se imaginam num país de língua francesa, o que acontece? Você se imagina em várias situações, igual eu falei agora há pouco. Se eu for fazer uma compra na farmácia, se eu for no mercado. Isso não é exclusivo de viagem. Isso é se você está falando francês em qualquer lugar do mundo, você tem que se comunicar em diversas situações. Então, o que eu tô falando para vocês aqui? Esse contexto de imersão, ele vai forçar o nosso cérebro a entrar naquelas situações, né? Como se estivesse numa viagem num país de língua francesa. Mas existe o que eu chamo de conceito de transferência. O que isso significa? Por exemplo, né? Se você vai usar uma frase, mesmo que seja em contexto de viagem, como eu estou propondo dessa imersão, aquela frase, pessoal, você multiplica o uso daquela frase. Por quê? Porque aquela mesma frase, ela pode ser usada em vários contextos, em várias situações diferentes. Então, não é fechado para viagem. Já tirem isso aí da cabeça, tá certo? D'accord? Quem tá me entendendo, vai dando joia aí, tá bom? D'accord? Vamos lá! Tá certo? Vamos lá então, pessoal. Estão me entendendo aí? Beleza? Então, olha só. Não é uma estratégia de viagem, é uma estratégia de aprendizagem rápida do francês. Tudo bem, pessoal? É claro que além de ser uma super estratégia para você aprender francês, acaba que você tira proveito disso caso realmente você precise viajar. Você já aprendeu esses contextos todos que você pode usar dentro e fora da situação de viagem, tá certo? Quem tá acompanhando aí, isso, merci, porque eu tô sabendo que vocês estão entendendo que ninguém tá com dúvida, tá certo? Agora, por que, prof, né, que isso aí é um atalho, você se imaginar numa imersão num país de língua francesa? Porque isso vai, como eu disse, vai facilitar o processo de memorização. Lembra que essa é uma das dificuldades mais mencionadas aí no questionário que vocês responderam, tá? Então isso ajuda muito na memorização das frases e das estruturas do francês, tá certo? Então olha só, aí eu vou já responder assim, ó. Olha só, pessoas que já usaram esse atalho. Olha só, pessoal, eu sou a primeira aqui que eu posso falar, tá bom? Então, deixa eu contar rapidez aqui para vocês, tem que ser a 550 agora, tá? Pessoal, a Cindy perguntou, Vera, em quanto tempo você aprendeu? Tá? Deixa eu contar aqui rapidinho, tá bom? Porque assim, quando eu paro para pensar, até eu acho que foi uma loucura aquilo, mas que ótimo, deixa eu compartilhar com vocês, né? Olha só, pessoal, então, pessoas que já usaram esse atalho que eu tô falando para vocês, desse contexto de imersão, de viagem e que aprenderam rápido. Eu sou o primeiro exemplo disso, tá? Eu vou contar rapidinho a minha história para vocês. Um tempo atrás, né, meu esposo, né, ganhou uma bolsa de estudos e ia para a França estudar francês. Estudar francês não, pardon, né? Ele ia fazer um ano do doutorado na França. E aí, a gente ficou super feliz que ele ganhou a bolsa e tal. Eu falei, não falo francês, né? Então, tá? E eu cheguei a me matricular, na época, numa escola tradicional, né, de francês e tal. Mas, assim, foi um período curto de tempo, né?
acho que foi uns 4 meses e tal. Mas assim, quando eu cheguei na França, eu senti na pele, tá? Que só com inglês, porque na época eu já né, falava inglês bem, me virava bem, só com inglês não ia dar. Então eu tive muita dificuldade, né? Logo que eu cheguei, eu precisava ir numa loja, então eu tive muita dificuldade até para achar quem me atendesse em inglês, tá? Então eu passei por isso. Então por isso que eu tô falando que eu sou o primeiro exemplo disso que eu tô falando para vocês, que funciona você estudar francês se imaginando numa imersão de um país de língua francesa. Então olha só, quando eu cheguei lá, eu me desesperei, porque eu ia precisar trabalhar, eu ia precisar estudar, né? Até para eu me manter lá, porque meu marido tinha ganhado uma bolsa, mas a bolsa era para uma pessoa, né? Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que me virar. Então eu entrei em desespero, que eu vi aquilo em inglês para mim não estava funcionando lá, tá? Para eu conseguir me expressar, para eu achar pessoas para conversar, então tava difícil. E eu falei, não, eu preciso aprender francês, porque eu cheguei lá, eu só sabia falar meu nome, coisa bem pouca que eu sabia, né? O período que eu tinha feito na escola tradicional não tinha me dado aquele gás para eu chegar lá e eu tô falando francês com todo mundo. Então, o que eu fiz? Eu me tranquei os primeiros dias em casa e eu preparei, tá? Eu descobri uma estratégia que eu tô compartilhando com vocês, que é de imaginar essa imersão no país de língua francesa. Então, eu me recolhi em casa, eu peguei materiais, eu estudei, eu falei, eu vou ter que fazer uma mágica nesse negócio. Eu sei que passam poucos dias, eu vou dar um número para vocês. Cindy, você perguntou para mim quanto tempo que eu estudei francês, né? Que eu aprendi francês. Olha só, eu me fechei em casa, eu descobri essa estratégia, que fazer essa imersão em cima. Eu não saí de casa os primeiros dias, tá? Eu me fechei para fazer essa avaliação. Eu tenho que aprender francês. E aí eu fiquei imaginando os contextos, por isso que eu tô falando para vocês de imaginar o contexto de imersão. E aí eu fiquei, meu marido vai estar na universidade o dia inteiro. Se alguém ligar aqui, se o telefone toca, eu não vou saber dizer, ele não está. Como é que eu anoto o recado? Eu não ia saber nada. Então, eu fiquei imaginando os contextos pelos quais eu teria que passar, nos quais eu teria que me comunicar. Estão entendendo? E aí eu descobri que funciona essa coisa de você se imaginar nessa imersão, entendeu? Imaginar situações dentro do país de língua francesa. Então, o que aconteceu, Cindy? Vou te responder agora. Olha só, com 2 semanas, menos de 2 semanas, eu já estava ligando atrás de emprego. Tá certo? Eu imaginei contextos, eu estudei isso. Então, eu estava ligando atrás de emprego. Eu vou falar para vocês que em 23 dias, eu já dominava, assim, o basicão do dia a dia para me virar. Porque em 23 dias eu já estava, né? Já tinha visto emprego. Eu já estava indo sozinha na padaria, na farmácia, no supermercado. Então, assim, tá? Olha só para terminar a minha história. Ao final desses 23 dias aí, eu fui... claro, eu tô falando para vocês o que me aconteceu, tá, pessoal? Eu fui procurar uma escola de francês na França. Eu falei, tudo bem, legal, eu estou me virando para ver a questão de trabalho, para ir na farmácia, para ir no mercado, mas eu quero aprender mais francês, eu quero quero aprender mais. E aí eu fui procurar uma escola de francês na França. Isso tinha dado 23 dias que eu estudei, né? Por essa estratégia que eu estou compartilhando com vocês. E aí, quando eu cheguei na escola de francês, era uma escola especializada em ensinar francês, né, para estrangeiros. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu tinha que passar, quem me atendeu foi o coordenador, o diretor ali, não sei, eu não me lembro agora, eu acho que era o coordenador, né, geral do instituto, e ele falou para mim, Vera, você tem que passar por uma avaliação, você tem que passar por um teste de nível. Eu disse para ele, o senhor não precisa me colocar num teste de nível, porque, né, são poucos dias que eu
tô aqui e assim, eu vou para o básico. Pode me matricular direto no básico, entenderam? E aí ele insistiu comigo, não, você tem que fazer um teste de nível. Eu falei, mas não precisa, né, usar o seu tempo comigo, me põe no básico, não tem problema. Ele falou, olha, você vai fazer, eu disse, mas eu não sei nada de francês. Ele olhou bem pra minha cara, eu vou fazer igual ele fez, ele olhou bem pra minha cara e falou assim, você tá me dizendo que não fala nada em francês, como é que você tá aqui há meia hora discutindo comigo em francês? Então isso pra mim foi um choque, né? Eu falei, ele tem razão, o que eu tô falando aqui com ele? E aí o que aconteceu? Eu fiz o bendito teste de nível. E agora, Cindy, olha só, aqueles 23 dias que eu estudei por contextos de imersão, imaginando situações, quando eu vi o resultado do teste, porque eu pensei, não vou saber nada nesse teste. Quando eu vi o resultado do teste, uau! Aí eu vi que a estratégia que eu tinha descoberto tinha funcionado. Por quê? Porque o meu teste me levou lá para os últimos níveis do curso. Então eu falei, caramba! E é por isso que eu tô compartilhando com vocês. Cindy, respondi a tua pergunta. Eu consegui dominar o francês do dia a dia em 23 dias para me virar e lá discutir com o diretor, lá com o coordenador geral, que eu não ia fazer o teste de nível porque eu não sabia nada. E aí, o meu nível caiu lá no último. Tá certo? Respondi a pergunta, Cindy. Mas, pessoal, eu tô compartilhando isso com vocês porque eu vivi isso. Eu me fechei em casa. Então, você imagina, se você se fechar, claro, não precisa fazer exatamente como eu, né? Ficar o dia inteiro. Mas, assim, se você imaginar que você tá dentro de um país de língua francesa, já é meio... Meu Deus! Por quê? Porque você imagina, se eu estiver na França, se eu estiver na Suíça, ou na parte francesa do Canadá, e eu estiver aqui no mercado, como é que eu faço? Então, é imaginar esses contextos dentro dessa imersão. Vocês estão me entendendo? Dá joinha pra mim, joinha subindo, que eu quero ver se vocês estão me entendendo. Vamos lá, joinhas. Tá todo mundo me entendendo, pessoal? Que eu tô comentando com vocês da minha experiência? Olha só, outra pessoa comum que já falou sobre isso também, que aprendeu dessa forma, de contexto de imersão, sem sair do Brasil, tá? Vocês viram lá o depoimento, deixa eu ver, o vídeo do João Vitor. O João Vitor, pessoal, ele comentou lá 15 dias. Ele passou de mim. O João Vitor, seguindo esse método que eu tô falando para vocês, seguindo esse atalho que eu tô falando para vocês, de se imaginar num contexto de imersão, tá? De uma viagem para um país de língua francesa, o João aprendeu em 15 dias, ou seja, ele ultrapassou meu recorde, tá? Eu fico super contente de ter podido compartilhar isso com ele e ele conseguir me ultrapassar, né? Em menos dias. Ele aprendeu em 15 dias, antes dele ir para a França. Quando ele chegou lá, ele já estava se virando em vários contextos que ele precisou se comunicar em francês, tá? Então, tá certo, Cindy? Respondi a tua pergunta? Respondi a pergunta? Legal, tá? Da qual o pessoal tá acompanhando. Aprendi na marra, né? Fui lá, imaginei situações... De repente apareceu estratégia na minha frente. Isso aí, né? Tá certo? D'accord? Não, Lúcia, vamos lá, né? Então, pessoal, tá certo, Marcos. Então, pessoal, funciona. Sim, quem tá perguntando, né? Funciona, Cindy? Tá certo? Tá bom? Então, olha só, deixa eu ver aqui que o pessoal tá escrevendo. Isso, Elias, exatamente também, né? Faz parte de você se imaginar numa imersão, né? Tá bom? Ah lá, legal. Então, vocês estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? Aconteceu comigo, aconteceu com o João Vitor, que conseguiu em menos tempo que eu, né? E com outras várias pessoas também, tá certo? Então, eu tô só... Por quê? Porque aí vocês devem estar se perguntando, prof, mas isso aí não é possível. Gente, olha só, você colocar na sua cabeça que aprender rápido assim, por causa de um contexto de imersão, se você colocar na sua cabeça que isso não é possível, opa, alerta,
Sinal de alerta, isso é um obstáculo que você está se colocando aqui, ó. Você está colocando uma dificuldade, você está colocando um obstáculo na sua cabeça, dizendo que isso não é possível. É possível. Foi possível para mim, foi possível para o João Vitor, que fez em 15 dias, e foi possível para várias outras pessoas. Então, para você, tá certo? Então, tira esse obstáculo da frente, ó. Eu já tô mostrando o atalho para vocês. Qual é o atalho? Uma imersão como se estivesse num país de língua francesa sem nem sair do Brasil. Ok, esse é o atalho, uma forma mais curta, rápida de você chegar lá e se comunicar em francês, dominar o francês do dia a dia com confiança em pouco tempo, tá? E qual que é o obstáculo? Vocês estão entendendo? O obstáculo é, vocês devem estar aí pensando, isso não é possível. Isso é um obstáculo que a mente de vocês quer colocar aí, ó. Não deixa, cai fora, tá? É possível sim, é plenamente possível você simular uma imersão, e como eu fiz, fechada dentro de casa, imaginar situações dentro de um país de língua francesa. Você imagina a situação. Se eu for viajar, em algum momento eu vou querer ir visitar o museu. O que eu pergunto lá na entrada? Como é que eu faço? Você está imaginando a situação. Você não precisa sair do Brasil para imaginar a situação, do contexto da imersão. Estão entendendo comigo aí? Tá claro? Então, assim, é perfeitamente possível você simular esses contextos e você praticar isso sem nem sair do Brasil. E aí, quando você sair, melhor ainda, porque você já vai estar craque e se comunicando em francês, melhor de tudo, tá certo? Então, pessoal, você deve estar pensando, prof, mas isso aí é para viagem. Pessoal, como eu falei para vocês, isso é um obstáculo. Tira isso da cabeça de vocês, tá? Pessoal, não é específico para viagem. Eu falei para vocês agora há pouco, é para a vida. É para a vida. Lembra que eu falei para vocês? As frases você pode usar dentro do contexto de viagem, dentro do contexto de imersão, mas você usa para a vida, porque você transfere a mesma estrutura para vários contextos da vida, tá certo? Pessoal, aí alguém pode pensar assim, ó, eu tenho certeza, né, que vocês devem pensar assim, tá bom, mas aí é só uma simulação, é um faz de conta e tal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é um faz de conta, é um simulador, é uma simulação. Por exemplo, quando você tem uma reunião importante no trabalho, você vai se preparar, você não simula? Você não se prepara? Tá, mas e se alguém me perguntar dessa informação? Então eu tenho que me preparar e responder isso, aquilo. Você simula. Então, pessoal, é perfeitamente um simulador de voo. Por que eu tô falando simulador de voo? Pensa comigo, os pilotos de avião, antes de fazer o primeiro voo real, lá no avião, lá no céu, eles fazem horas de simulação de voo. Então, o que eu tô propondo para vocês é um simulador de imersão num país de língua francesa, que é esse contexto dessa viagem dentro de um país de língua francesa. Vocês estão me entendendo? Ça va? Ça va, legal? Ça va, ça va? Já vamos chegar lá, hein? Opa, Raquel, deixa eu colocar aqui, pessoal. Ó, pera lá. Mas deu pra... Opa, legal, Silvio, deu pra entender. Bravo, merci, Katia. Olha o comentário da Cindy, gente. Cindy, que legal. Sim, nossa, nunca pensei. Opa, que minha pergunta fosse tão importante. É importante assim, você viu, Cindy? Claro que é, né? Tá bom? Merci, Luciano. Vamos lá, tá? Ui, Marcos, em outras também, tá certo, tá? Alô, a Francilene, se eu soubesse há mais tempo desse método, teria aprendido mais rápido, né? Já teria aprendido. Bravo! Isso aí, Silvio, vou dominar o francês em 20. Uhul! Lá da cá, tá certo! Isso aí, Luan, né? Você idealiza um bloqueio e você torna real, é um ponto certo. Tira o bloqueio, né? Tá certo? Olha, Raquel, gente, porque ninguém nunca me disse isso antes? Aproveita, a Prof. Verá tá dizendo. Então, agora vamos deslanchar no francês, tá certo? Vamos lá, tá certo? Legal, Eliane. Opa, merci, Elias.
né? Moro e trabalho na Guiana Francesa, mas estou aprimorando meu francês com essas aulas maravilhosas e bem explicativas. Bisous, Elias. Merci, que bom que você está com a gente acompanhando para aprimorar teu francês. Aê, isso aí, Silvio. Tá? D'accord. Também, Júlio, também escrevia, imaginava, tudo junto. Que ótima ideia, estou amando, Adriana, isso aí. Tô vendo, tô feliz que vocês estão entendendo o contexto, pessoal, que legal. Gostei da ideia. Isso, Rodrigo, ajuda. Legal, tá? Deixa eu ver aqui, acho que passou alguns aqui. Ai, meu Deus, eu não quero perder os comentários, vai que tem alguma dúvida aqui, né? Ai, mon Dieu, subiu rápido, eu tô, né? D'accord, vamos lá. Tô respondendo algumas, ok. Né? O Jorge, para isso tem que saber muitos... Jorge, você tem que saber o que você vai precisar para cada contexto, entendeu? Então, para cada contexto, você prepara, né? Você vai pensar um conteúdo para cada contexto para se virar. Um pouquinho de cada, entendeu? Você não tem que, né? Saber nossa, 100%, porque aí você vai ser, já, né? Tá certo? Então, para você começar, você tem que saber o principal, para os contextos pelos quais você vai precisar passar nessa imersão. Tá certo? D'accord! Né? Pode ser também, José. Pode ser também. Tá? Também, Renata, treinei alguns antes, com certeza, tá? Só que é o seguinte, pessoal. Isso aí, Val, ó. Se vous avez un rêve, donne-lui une chance de se réaliser. Se vocês têm um sonho, dê a ele a chance de se realizar. Merci por partager, Val. Obrigada por compartilhar. É isso mesmo, tá certo? Se você tá imaginando que você vai falar francês, né? Você tem que dar o primeiro passo. Você tá imaginando que vai viajar para a França, tem que dar o primeiro passo. Imaginar essa viagem, né? D'accord, très bien. Vamos lá então, pessoal. Legal, isso aí. D'accord, então vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Depois eu vou respondendo mais aqui, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Olha lá. D'accord, très bien. On y va? Tá? Gente, estou muito feliz que a gente está criando aí uma comunidade do pessoal interessado em aprender francês, em falar, né, em dominar o francês, tá certo? D'accord, très bien. Vamos lá então. Pessoal, então é o seguinte, qual que seria o jeito errado de você tomar esse atalho? Olha só, a tentativa de você ficar transferindo antes de você contextualizar. Por exemplo, você aprende uma palavra solta, outra solta ali, e você vai tentar colocar nos contextos. Isso é um jeito errado de você usar esse atalho, tá, pessoal? Por quê? Porque, primeiro, né, o jeito correto de você usar o atalho primeiro, você contextualiza, ou seja, você vai estar na situação da imersão de viagem, né? Na imersão de um país em língua francesa, tá certo? E aí, pessoal, você vai transferir, você vai estar nesse contexto, e aí sim, com essas estruturas, com essas frases, você pode transferir para outras situações. Assim funciona direito esse atalho, tá? Não adianta você pegar a palavrinha, né, e depois você solta e tentar contextualizar. Não. Primeiro você tá no contexto, imagina a situação, a frase inteira, e dali você começa a usar desse contexto e transferir para outros contextos. Tá certo? Isso, Gabriele. D'accord, tá? Tá, isso aí, vai fazer isso, legal. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Primeiro, pega o contexto para depois transferir para outras situações, outros contextos. Não pega coisinha solta, não, que vai ficar ruim, tá? Vai ficar complicado, tá bom? Alô, très bien. Então, pessoal, qual que é aí um pequeno passo para que vocês possam começar imediatamente a aproveitar esse atalho? Qual que é o primeiro passo? Vamos lá? O primeiro passo, pessoal, é você já imaginar, tá certo? O trajeto completo de uma viagem para ir fazer essa imersão no país de língua francesa. É isso mesmo, é você começar a antecipar,
tá certo? Antecipar as situações de comunicação que você teria dentro desse país de língua francesa, tá certo? Então, assim, o que você vai precisar falar? Se eu precisar ir no mercado, se eu precisar falar com alguém, pedir ajuda. Então, tudo isso, você começa a pensar, tá, se eu for para a França amanhã, quais situações, por quais situações eu vou passar? Aonde eu vou precisar me comunicar? Tá certo? Olha que legal, a Cícera estava fazendo os exercícios e lembrou rapidamente das aulas da semana passada. Legal, tá? Legal, bacana. Tá certo, pessoal? Tá, Gabriele? Então, tem que ter as frases, os contextos para você transferir para outras situações. Não adianta fazer, tá? Quebradinho, tá bom? Então, pessoal, o primeiro passo para vocês aproveitarem esse atalho é imaginar toda essa viagem. Imaginar desde você saindo do Brasil até chegando lá, o que você precisa falar quando chega lá, com quem que você vai, para quem você vai pedir ajuda, onde você vai, entendeu? Imaginar essas situações. Esse é o primeiro passo. Então, hoje, olha só, eu vou já entrar na segunda parte aqui, vamos lá, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, tá bom? Vamos lá então? On y va? Vous êtes prêts? Tout le monde préparé? Agora vamos ver na prática tudo isso que eu falei. Quem entendeu tudo e tá pronto para ir para a prática, dá um joinha, rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Tá? Pessoal, imaginar que vocês vão fazer uma viagem ou estão nessa viagem, estão no país de língua francesa, traz um monte de benefícios. Então, assim, você vai aprender francês rápido, com certeza, né? Você vai se comunicar em francês rápido. Não é um francês só para viagem, porque tem o conceito de transferência, como eu falei. Vocês vão usar as estruturas, as frases para várias outras situações. E claro, vocês vão aprender de uma forma bacana, agradável, imaginando que vocês já estão fazendo uma viagem, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, então, o começo dessa viagem hoje, tá? Então, vamos lá. A Gabriele, já me imagino. E subiu aqui os comentários. Cadê? Cadê aqui? Ih, meu Deus. Vamos lá então, pessoal. Cadê vocês? Meu Deus, perdi um comentário aqui. Gabriele, já me imagina no contexto desde que vou colocar os pés lá no aeroporto. Tá certo, Gabriele? Então é isso mesmo. Já vão imaginando, tá certo? Já vão imaginando aí, tá bom, pessoal? Tem muitos comentários. Perdão se eu não consegui ver alguns, tá? Vamos lá, então? Segunda parte. Vamos imaginar juntos, então, o início dessa viagem? Pessoal, eu preparei várias situações para ajudar vocês. Olha só. Então, eu fiquei pensando esse fim de semana como é que eu ia ajudar mais. Então, essa ideia de falar, né, desses caminhos mais curtos para ajudar vocês. Olha só. Então, vamos começar? O início da nossa viagem, pessoal, eu imaginei dans l'avion. Qu'est-ce que c'est ver dans l'avion? Dentro do avião, tá certo? Tudo bem? Então, dentro do avião. Por que esse início de viagem você imaginou dentro do avião, Vera? Pelo seguinte, é legal que vocês imaginem que vocês já estão no avião falando francês. Por exemplo, imagina que você vai para a França ou para qualquer um, né? Eu imaginei qualquer país de língua francesa, eu imaginei para a França, mas foi o meu exemplo, tá? Porque eu pensei na minha experiência e aí eu pensei assim, que legal, vamos sair do Brasil já imaginando que você está saindo com uma companhia aérea francesa, tá bom? Ou, né, enfim, de língua francesa. Por quê? Porque é legal, já é um aquecimento, você já vai praticando o francês dentro do avião, quando você chegar lá já tá quente, né? Tá certo? Então, olha só, no avião, vamos imaginar a situação comigo? Olha o que vem por aí, no avião. Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Você pergunta isso para hôtesse de l'air ou para o steward. Você pergunta para a aeromoça, tá me fugindo em português. Para a aeromoça ou para o comissário de bordo. Então, a aeromoça, l'hôtesse de l'air e le steward, o comissário de bordo. Você pergunta isso daqui, ó. Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Pessoal, o que eu estou perguntando aqui? Você pode me trazer água, por favor? Vocês estão percebendo a situação? Eu imaginei aqui uma situação, você está no avião, você está com sede. Como é que você pede, né, uma água?
Pouvez-vous, treinem comigo. Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Olha o contexto. Pessoal, vamos analisar o conceito de transferência que eu comentei com vocês? Não é uma simulação só para viagem, não é isso. Uma das consequências é que vocês vão estar preparados, claro, se precisar fazer uma viagem. Mas olha o conceito de transferência. Essa mesma frase, em quais situações vocês podem usar? Me digam aí, alguém dá um exemplo? Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Você pode me trazer água, por favor? Alguém dá uma outra situação em que a gente possa usar essa frase? Tem várias, mas eu quero ver se alguém me manda uma, tá? Quem me manda uma aí? Alguém? Tá certo? É a Elizabeth, é a France, né? Tá certo, pessoal? No restaurante. Isso, Vitória, merci, Vitória. Ó, o Arthur, numa farmácia. Aline, eu pedindo pro meu irmão. Isso aí, para praticar, Aline. Olha lá, pessoal. Você pode pedir na farmácia, praticar em casa com o irmão, no restaurante, né? Isso aí, na cafeteria, no barzinho, tá certo? Numa reunião, pedir para alguém que tá servindo, pode me trazer uma água, por favor? Bravo, tá certo? Bravo, tá certo? D'accord. O que, Elizabeth, você não sabe escrever? Não entendi. Não sei o que você quer dizer. Tá? Alô, tá bom, pessoal? Vocês viram em quantos contextos vocês mesmos me falaram? Olha lá, a Rosália também. O restaurante, por exemplo, né? No restaurante, né? Então você pode, tá certo? Na rua, Júlio, por que não? Se você de repente está se sentindo mal e pede uma água, alguém vai correr, vai ajudar a te dar uma água, com certeza, tá bom? Vou repetir a pronúncia. Sim, tá, Uxa? Vamos lá. Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Então, é uma frase que você pode usar em contextos diferentes, tá certo, pessoal? Tá bom? Na casa da vizinha? Também. No hospital? Também. Você pode pedir uma água, por favor, em vários lugares. Pessoal, esse é o contexto de transferência. Você usa essa frase nesse contexto que você transfere para outros, tá bom? Isso aí, Marcos, na casa de um amigo. Pessoal né? Pardon, pessoal do Insta saiu, né? Caiu. Tá bom, pessoal? Então, Onivar, vamos lá. Tá? Vamos continuar.